O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados, leitura em consciência e transformamos consciência em responsabilidade na nossa vida. Bom, continuando hoje o nosso estudo, livro O Poder do Hábito, parte 1, os hábitos dos indivíduos já foi estudado, parte 2, os hábitos das organizações já foi estudado, estamos na parte 3, os hábitos das sociedades. Dentro da parte 3, estamos no capítulo número 9. Capítulo 9 se chama A Neurologia do Livre-Arbítrio. Somos responsáveis pelos nossos hábitos? Dentro do capítulo 9, nós já estudamos a parte 1 e a parte 2. E hoje estudaremos a parte 3. Na parte 1, entendemos que hábitos podem sequestrar decisões. Nós vimos o caso da Andy Beckman, que era viciada em jogo. Os hábitos dela de jogo sequestraram as decisões dela. Ela acabou perdendo tudo. Na parte 2 do capítulo 9, vimos que em alguns casos extremos, o cérebro ele pode agir sem nenhuma possibilidade de escolha consciente, vinda de nossa parte, que é o caso do Thomas, que tinha terrores noturnos, e dormindo, ele tinha um sonambulismo chamado terrores noturnos, que assassinou a própria mulher. Mas ele imaginou que era alguém que estava tentando assassiná-la em cima dela, e ele partiu para cima dessa pessoa, mas não tinha ninguém, era a própria esposa. E hoje, na parte 3 do capítulo 9, o livro vai levar a gente exatamente para o território mais desconfortável de todos. Nós conseguimos perceber que esse capítulo 9, os territórios são bem desconfortáveis. E hoje vai ser mais desconfortável ainda que a parte 1 e a parte 2, mas é um desconfortável necessário, Qual é esse território? É aquele quando a escolha ainda existe, você ainda pode escolher, mas o seu hábito grita mais alto que a escolha, ok? E para isso a gente vai voltar na história da Andy Beckman. Vamos fazer a leitura, desculpa. E depois eu vou pegar essa parte do livro, esse texto lido, e vou transformar ele para vocês, Eu vou pegar o cerne dele, o coração dele, e apresentar para vocês o que o autor quis passar de ensinamento com esse texto e o que desse texto a gente vai pegar e transformar na nossa vida real. Ok? Então vamos lá. 3 anos depois de Andy Beckman declarar falência, o seu pai faleceu. Ela passara os 5 anos anteriores viajando de avião entre a sua casa e a casa dos pais, cuidando deles enquanto ficavam cada vez mais doentes. A morte dele foi um golpe. Então, 2 meses depois, a mãe de Andy morreu. Meu mundo inteiro se desintegrou, ela disse. Eu acordava toda manhã e por um segundo eu esquecia que eles tinham falecido. Então me assaltava o fato de que eles estavam mortos e eu sentia como se alguém estivesse pisando em cima do meu peito. Eu não conseguia pensar em mais nada. Eu não sabia o que fazer quando eu saía da cama. Quando os testamentos deles foram lidos, a Andy Beckman descobriu que tinha herdado quase $1 milhão. Ela usou $275 mil para comprar uma casa nova para sua família no Tennessee, perto de onde a sua mãe e o seu pai haviam morado, e gastou um pouco mais para fazer com que as suas filhas crescidas se mudassem para perto para que todos ficassem próximos. O jogo em cassinos era ilegal no Tennessee e eu não queria cair de novo em padrões ruins, ela me disse.
Eu queria viver longe de qualquer coisa que me lembrasse de quando eu me sentia fora do controle. Ela mudou seus números de telefone e não deu seu novo endereço aos cassinos. Assim parecia mais seguro. Então, certa noite, passeando de carro por sua antiga cidade natal com o marido, recolhendo os últimos móveis de sua casa anterior, a Andy começou a pensar nos seus pais. Como ela conseguiria viver sem eles? Por que não tinha sido uma filha melhor? E aí ela começou a hiperventilar. Parecia o começo de uma crise de pânico. Fazia anos desde a última vez que jogara, mas naquele momento ela sentiu que precisava achar alguma coisa que distraísse a sua mente da dor. Ela olhou para o marido, estava desesperada. Aquilo era coisa de uma vez só. Vamos ao cassino, ela disse. Quando eles entraram, um dos gerentes a reconheceu de quando ela era frequentadora habitual e os convidou para o lounge dos jogadores. Ele perguntou como ela tinha andado e tudo saiu numa enxurrada. A morte dos pais e como aquilo tinha sido duro para ela, como estava exausta o tempo inteiro, como sentia que estava à beira de um colapso. O gerente soube escutar bem. Era uma sensação muito boa, finalmente, dizer tudo aquilo em que ela estava pensando e ouvir que era normal se sentir desse jeito. Então sentou-se numa mesa de blackjack e jogou durante 3 horas. Pela primeira vez em meses, a ansiedade dissipou-se e virou um ruído de fundo. Ela sabia como fazer aquilo. A sua mente ficou em branco e ela perdeu alguns milhares de dólares. A Harrah's Entertainment, empresa proprietária do cassino, era conhecida no ramo dos jogos de apostas pela sofisticação dos seus sistemas de acompanhamento de clientes. A base desse sistema eram programas de computador bastante parecidos com os que Andrew Paul criou na Target. Algoritmos previsivos que estudavam os hábitos dos jogadores e tentavam descobrir formas de convencê-los a gastar mais. A companhia atribuía aos jogadores um valor previsto de vida e os programas geravam calendários que previam a frequência com que eles frequentariam o cassino e quanto gastariam. A empresa rastreava os clientes através de cartões de fidelidade, cupons para refeições grátis e vales dinheiro enviados pelo correio. Atendentes de telemarketing ligavam para a casa das pessoas para perguntar por onde elas tinham andado. Os funcionários do cassino eram treinados para incentivar os visitantes a discutir suas vidas, na esperança de que eles revelassem informações que pudessem ser usadas para prever quanto dinheiro eles tinham para apostar. Um executivo da Harrah's chamava essa abordagem de marketing pavloviano. A empresa realizava milhares de testes todo ano para aperfeiçoar os seus métodos. O acompanhamento de clientes elevara os lucros da empresa em bilhões de dólares e era tão preciso que eles podiam rastrear os gastos de um jogador até cada centavo e cada minuto. A Harrah's, é claro, estava muito ciente de que Andy Beckman declarara falência uns poucos anos antes e se livrara de ter que pagar $20 mil em dívidas de jogo. Mas logo após a sua conversa com o gerente do cassino, ela começou a receber telefonemas com ofertas de limusines grátis que a levariam para cassinos no Mississippi. Eles se ofereceram para levá-la de avião com seu marido para Lake Tahoe, colocá-los numa suíte e lhes dar ingressos para um show dos Eagles. Eu falei que a minha filha tinha que ir e queria levar um amigo, disse Andy Beckman. Não havia problema algum, respondeu a empresa. As passagens aéreas e a hospedagem de todos eram grátis. No show ela sentou na primeira fila. A Harrah's lhe deu 10 mil para jogar como oferta da casa. As ofertas continuaram vindo. Toda semana, outro cassino telefonava, perguntando se ela queria uma limusine, ingressos para shows, passagens de avião. Andy resistiu no início, mas por fim começou a dizer sim, toda vez que chegava um convite.
Quando uma amiga da família mencionou que queria se casar em Las Vegas, Andy deu um telefonema e no fim de semana seguinte eles estavam no Palazzo. Há pessoas que nem sequer sabem que esse hotel existe, ela me disse. Eu telefonei e perguntei, e o atendente disse que o hotel é exclusivo demais para passar informações por telefone. O quarto era algo saído de um filme, tinha 6 camas, um mezanino e uma banheira aquecida particular para cada quarto. Eu tinha um mordomo. Quando ela chegava aos cassinos, seus hábitos de jogo assumiam o controle assim que entrava. Ela muitas vezes jogava durante horas seguidas. Primeiro começava com apostas pequenas, usando só o dinheiro do cassino. Depois as quantias ficavam maiores e ela reabastecia suas fichas com saques do caixa automático. Não lhe parecia que havia um problema. No fim, estava jogando 200 a 300 dólares por mão, 2 mãos por vez, às vezes durante 12 horas, sem parar. Certa noite ganhou 60 mil dólares. 2 vezes ela saiu com 40 mil dólares de lucro. Uma vez foi a Las Vegas com 100 mil dólares na bolsa e voltou para casa sem nada. Aquilo não mudava realmente o seu estilo de vida. A sua conta bancária ainda era tão grande que ela nunca precisava pensar em dinheiro. Afinal, era para isso que seus pais haviam lhe deixado a herança, para que ela pudesse desfrutar. Ela tentou ir mais devagar, porém, os apelos dos cassinos tornaram-se mais insistentes. Um gerente me falou que seria demitido se eu não aparecesse naquele fim de semana, ela disse. Eles diziam, nós mandamos você para esse show e lhe demos esse quarto bom e você não tem jogado muito ultimamente. Bom, eles de fato faziam essas coisas legais para mim. Em 2005, a avó de seu marido morreu e a família voltou à sua antiga cidade natal para comparecer ao velório. Ela foi ao cassino na noite anterior à cerimônia para limpar a mente e se preparar psicologicamente para toda a atividade do dia seguinte. No decorrer de 12 horas, ela perdeu 250 mil dólares. Naquele momento, era quase como se sua mente não registrasse a escala do prejuízo. Quando ela pensava naquilo depois, 1/4 de $1 milhão evaporado não parecia real. Ela já mentira para si mesma a respeito de tanta coisa, de que seu casamento era feliz, enquanto ela e o marido às vezes passavam dias sem conversar de verdade, de que seus amigos eram próximos enquanto ela sabia que eles apareciam para viagens a Las Vegas e sumiam quando a viagem terminava, de que ela era uma boa mãe enquanto via suas filhas cometendo os mesmos erros que cometera, engravidando cedo demais, de que seus pais teriam ficado contentes de ver o seu dinheiro ser jogado no lixo daquele jeito. Parecia que havia apenas 2 escolhas: continuar mentindo para si mesma ou admitir que desonrara tudo o que sua mãe e seu pai tinham trabalhado tão duro para conquistar. 1/4 de $1 milhão. Ela não contou para o marido. Eu me concentrava em alguma coisa nova, sempre que aquela noite surgia na minha mente, disse. No entanto, as perdas logo ficaram grandes demais para serem ignoradas. Em algumas noites, depois que o seu marido adormecia, Andy Beckman saía da cama, sentava-se à mesa da cozinha e fazia contas, tentando entender quanto dinheiro ela tinha perdido. A depressão, que começara depois da morte de seus pais, parecia estar ficando mais profunda. Ela sentia-se muito cansada o tempo todo. E a Harras continuava telefonando. Este desespero começa quando você se dá conta do quanto perdeu. E então sente que não pode parar porque precisa recuperar o dinheiro, ela disse. Às vezes eu começava a me sentir agitada, como se eu não conseguisse pensar direito. E sabia que se fingisse que ia, talvez fazer outra viagem em breve, isso me acalmaria. Então eles ligavam e eu dizia que sim, pois era tão fácil ceder. Eu realmente acreditava que eu podia recuperar o dinheiro. Eu já tinha recuperado antes. Se não fosse possível vencer,
o jogo não seria permitido por lei, certo? Em 2010, um neurocientista cognitivo chamado Reza Habib pediu que 22 pessoas deitassem dentro de uma câmara de ressonância magnética e observassem um caça-níqueis girando. Metade dos participantes era de jogadores patológicos, pessoas que tinham mentido para a família sobre o seu vício no jogo, que tinham faltado ao trabalho para jogar ou passado cheques sem fundo para um cassino. Enquanto a outra metade era de pessoas que jogavam socialmente, mas não demonstravam nenhum comportamento problemático. Todos foram deitados de costas dentro de um tubo estreito e receberam a instrução de observar rodas com números 7, maçãs e barras de ouro girarem numa tela de vídeo. O caça-níqueis estava programado para gerar 3 resultados: uma combinação vitoriosa, uma perdedora e uma quase vitória, em que as figuras quase combinavam, mas no último segundo deixavam de se alinhar. Nenhum dos participantes ganhava nem perdia dinheiro algum. Só o que eles tinham que fazer era observar a tela enquanto o equipamento de ressonância magnética registrava sua atividade neurológica. Estávamos especialmente interessados em investigar os sistemas cerebrais envolvidos nos hábitos e vícios, Habib me disse. O que descobrimos foi que, neurologicamente falando, os jogadores patológicos ficavam mais entusiasmados com a vitória. Quando os símbolos se alinhavam, mesmo que eles não chegassem a ganhar nenhum dinheiro de verdade, as áreas em seu cérebro relacionadas à emoção e recompensa eram muito mais ativas do que em jogadores não patológicos. Mas o realmente interessante foram as quase vitórias. Para os jogadores patológicos, perder por pouco era um resultado parecido com uma vitória. O seu cérebro reagia quase do mesmo jeito. Mas para um jogador não patológico, uma quase vitória parecia uma derrota. Pessoas sem problemas com jogos eram mais capazes de reconhecer que perder por pouco continua querendo dizer que você perdeu. Os dois grupos viam exatamente o mesmo acontecimento, mas de uma perspectiva neurológica, eles o viam de jeitos diferentes. Pessoas com problemas com o jogo obtinham uma dose de prazer mental com as quase vitórias, o que, segundo a hipótese de Habib, é provavelmente o motivo de elas jogarem por muito mais tempo do que as outras pessoas, porque a quase vitória deflagra esses hábitos que os instigam a fazer outra aposta. Os jogadores não compulsivos, ao ver uma quase vitória, recebiam uma dose de apreensão, que deflagrava um hábito diferente, aquele que diz eu deveria parar antes que fique pior. Então, o livro nos traz 2 imagens, né? 2 loops do ciclo do hábito. Numa, você tem o gatilho, que é o jogo, né? A maquininha com aquelas imagens rodando, caça-níqueis. E aí, os 2 tipos de pessoas que estão na câmara de ressonância magnética, elas têm anseio por vencer, ninguém quer perder, né? E aí, quando tem uma quase vitória, o viciado, ele pensa, quase ganhei, né? E aí, a recompensa que ele quer é o dinheiro, então ele continua jogando. Na segunda imagem, a gente tem o mesmo gatilho, que é o jogo de caça-níqueis, o mesmo anseio por vencer, e aí a rotina é jogar, e aí quando percebe que não ganhou, ele vê como recompensa que, em vez de ganhar dinheiro, é melhor ele ir embora. Então tem uma portinha da saída do cassino, ele ir embora antes que fique pior. Então, continuando a leitura, não está claro se os cérebros dos jogadores compulsivos são diferentes porque eles nasceram assim, ou se a exposição prolongada a caça-níqueis, poker online e cassinos pode alterar o funcionamento do cérebro.
O que está claro é que diferenças neurológicas reais influenciam o modo como os jogadores patológicos processam informações, o que ajuda a explicar por que Andy Beckman perdia o controle toda vez que entrava num cassino. As empresas de jogos estão muito cientes dessa tendência, é claro, e é por isso que nas últimas décadas os caça-níqueis têm sido reprogramados para gerar uma quantidade mais constante de quase vitórias. Os jogadores que continuam apostando depois de quase vencer são aquilo que torna os cassinos, pistas de corrida e loterias estaduais tão lucrativos. Acrescentar uma quase vitória a uma loteria é como jogar gasolina numa fogueira, disse um consultor da loteria estadual que falou comigo sob a condição de anonimato. Quer saber por que as vendas dispararam? 1 em cada 2 bilhetes de raspadinha é programado para fazer você sentir que quase ganhou. As áreas do cérebro que Habib examinou em seu experimento, os gânglios basais e o tronco cerebral, são as mesmas regiões em que os hábitos residem e também em que os comportamentos relacionados a terrores noturnos começam. Na última década, conforme surgiram novas classes de medicamentos que afetam essa região, tais como remédios para o mal de Parkinson, aprendemos muita coisa sobre o quanto alguns hábitos podem ser sensíveis a estímulos externos. Ações judiciais coletivas nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá foram movidas contra fabricantes de medicamentos, alegando que os remédios levavam os pacientes a apostar, comer, comprar compulsivamente, afetando os circuitos envolvidos no loop do hábito. Em 2008, um júri federal do Minnesota concedeu $8,2 mil a um paciente num processo contra uma empresa farmacêutica, após o homem ter alegado que o seu medicamento o fizera perder mais de $250 mil em jogos de azar. E há centenas de casos similares pendentes. Nesses casos, podemos seguramente dizer que os pacientes não têm controle sobre suas obsessões, pois podemos apontar uma droga que afeta a sua neuroquímica, disse Habib. Porém, quando examinamos os cérebros de jogadores obsessivos, a aparência é muito semelhante, tirando o fato de que eles não podem pôr a culpa no medicamento. Eles dizem aos pesquisadores que não querem jogar, mas não conseguem resistir ao anseio de jogar. Então, por que dizemos que esses jogadores estão no controle de suas ações e os pacientes de Parkinson que tomam esses medicamentos não estão? Em 18 de março de 2006, Andy Beckman viajou de avião para um cassino, a convite da Harrah's. Àquela altura, sua conta bancária estava quase zerada. Quando tentou calcular o quanto tinha perdido ao longo de sua vida inteira, chegou ao valor aproximado de $900 mil. Ela dissera a Harrah's que estava praticamente sem dinheiro, mas o homem ao telefone lhe disse para ir assim mesmo. Disse que eles abririam uma linha de crédito para ela. Era como se eu não pudesse dizer não. Como se sempre que eles balançavam a mínima tentação na minha frente, o meu cérebro desligasse. Eu sei que isso parece uma desculpa, mas eles sempre prometiam que seria diferente dessa vez. E eu sabia que por mais que eu lutasse contra aquilo, no fim eu ia acabar cedendo. Ela levou consigo todo o dinheiro que lhe restava. Começou apostando $400 por mão, 2 mãos por vez. Dizia a si mesma que se conseguisse se erguer um pouquinho, apenas $100 mil, ela podia parar e ter algo para dar às filhas. Seu marido jogou junto com ela por um tempo, mas à meia-noite foi dormir. Por volta das 2 da manhã, o dinheiro que ela trouxera tinha acabado. Um funcionário da Harrah's lhe deu uma nota promissória para assinar.
6 vezes ela assinou para receber mais dinheiro, num total de 125 mil dólares. Por volta das 6 da manhã, ela teve uma maré de sorte e suas pilhas de fichas começaram a crescer. Um punhado de gente se reuniu em volta. Ela fez uma conta rápida. Não era o suficiente para pagar as promissórias que assinara, mas, se continuasse jogando com inteligência, sairia no lucro e depois pararia para sempre. Ela venceu 5 vezes seguidas. Só precisava ganhar mais 20 mil dólares para zerar a dívida. Então o carteador fez o 21, né, que é o jogo do blackjack. Depois fez 21 de novo. Umas poucas mãos depois ele fez 21 uma terceira vez. Às 10 da manhã, todas as fichas de Andy Beckman tinham acabado. Ela pediu mais crédito, mas o cassino recusou. Andy saiu da mesa atordoada e andou até a sua suíte. Era como se o chão estivesse tremendo. Ela caminhava com a mão na parede para ter onde se apoiar se caísse. Quando ela chegou ao quarto, seu marido estava esperando. Acabou, ela disse para ele. Por que você não toma um banho e vai para a cama? Ele disse. Está tudo bem, não é a primeira vez que você perde. Acabou tudo, ela disse. Como assim? O dinheiro acabou, ela disse. O dinheiro todo. Pelo menos ainda temos a casa, ele disse. Ela não contou a ele que hipotecara a casa por uma linha de crédito alguns meses antes e perdera tudo no jogo. Então, a parte 3 do capítulo 9 termina aqui, né? Por isso que eu falei antes de começar a leitura que seria uma parte extremamente desconfortável, mais desconfortável até que a parte 1 e a parte 2. Olha como é que termina essa história, né? Que tristeza. Então, agora vamos, para finalizar, destrinchar, né? O que de realmente prática eu e você vamos pegar dessa triste história e vamos adaptar, né? E implementar na nossa vida. Então, vamos lá. Depois de declarar falência, né? Lembra da primeira parte do capítulo 9? A Andy passou anos cuidando dos pais doentes, né? Quando o pai dela morreu, o chão cedeu. E 2 meses depois a mãe morreu também, né? E aí ela descreve esse período dizendo que o mundo inteiro dela se desintegrou, né? Então percebe-se que ela tinha uma dor que era física mesmo, né? A mente dela não estava funcionando direito e a vida dela parecia que era insuportável. Então ela recebeu a herança, quase $1 milhão. Gente, a Andy, ela tentou fazer tudo certo. Ela comprou uma casa, trouxe as filhas para perto, mudou de estado para longe dos cassinos, para um estado onde cassino era proibido por lei. Ela mudou o telefone, ela mudou o endereço, ela mudou a rotina dela de vida, né? Por quê? Porque ela sabia que os hábitos dela eram perigosos e ela tentou se proteger dos próprios hábitos. Mas aí é que tá, gente. Hábitos, eles não precisam da sua permissão para reaparecer, né? Eles só precisam de um gatilho emocional forte. Bingo, tá? Primeiro bingo do dia. Numa noite, ela estava dirigindo com o marido na sua antiga cidade natal. E aí o luto voltou com força total, porque a avó do marido tinha falecido, né? Então veio aquele gatilho da dor da morte, né? Então o peito dela apertou, a respiração acelerou, a mente pediu um alívio, ela achou que ela ia ter que ir para o hospital, né? E aí ela falou que aquilo era coisa de uma vez só, que o antídoto dela era ir pro cassino, né? Mas era coisa de uma vez só. E foi assim que ela voltou, né? E ali dentro do cassino, tudo conspirou a favor de quê? Dela? Não, do hábito. Mas era um mau hábito, né? Então, ela foi reconhecida imediatamente. Ela teve um acolhimento emocional.
Validaram a dor dela, porque a escutaram e falaram que é normal se sentir assim. E a recompensa rápida, né? Quando ela ganha no jogo. Então, isso era tudo que ela gostava de ter. Ela só achava isso tudo junto no cassino. Então, quando ela sentou na mesa, né, do jogo que eles chamam de blackjack, do cassino, uma coisa mágica aconteceu, né? A ansiedade que ela sentia virou um ruídozinho de fundo. A mente dela ficou em branco, parou aquele bug, né? E o hábito de jogar assumiu o controle. É como se ela pudesse descansar. Ah, eu posso desligar e descansar. Agora o meu hábito vai assumir o controle, o automático, né? E nessa parte o livro, ele mostra pra gente de forma brilhante, o quê? Que a Andy, ela não seguiu essa trajetória de jogo sozinha. Não. A rede de cassinos operava com sistemas muito sofisticados que previam o comportamento das pessoas, né? Essa rede tinha algoritmos, igual das redes sociais. Esses algoritmos, eles calculavam quanto tempo ela ia ficar jogando, quanto ela ia gastar, quando ela ia voltar e quanto ela ainda podia perder, quanto eles ainda conseguiriam sugar dela, né? Eles sabiam o momento certo de ligar para a casa dela, como oferecer as viagens, o que prometer, desde que ela continuasse indo ao cassino jogar e perder dinheiro. Eles só não falavam isso para ela no telefone, né? Então eram limusines, passeios de limusines, passagens aéreas, suítes em hotéis caríssimos, shows, créditos da casa que na verdade eram endividamentos, né? Ela não enxergava assim. Tudo desenhado para quê, gente? Para ativar o mesmo ciclo do loop do hábito. Ela tem um gatilho que é uma dor, né? Ela quer uma distração para sentir alívio. Então ela vai jogar, é a distração. Quando ela ganha, ela sente alívio. Quando ela não ganha, ela repete para conseguir ganhar e sentir alívio. E quanto mais a Andy Beckman jogava, menos parecia que ela tinha escolha, porque mais no automático ela estava, né? Então ela perdia centenas de milhares de dólares sem sentir a gravidade real que tinha aquilo. Ela ia jogando, né? Aí o livro traz para nós um estudo, né? Muito decisivo para a gente entender o que estava acontecendo ali com a Andy. Né? Ele fala que no ano de 2010, um neurocientista chamado Reza Habib colocou jogadores que eram viciados, né? E jogadores que jogavam só em eventos sociais, sem vício, dentro de uma máquina de ressonância magnética. Todos viam exatamente o mesmo caça-níqueis, né? Só que os cérebros desses dois tipos de pessoas não reagiam da mesma forma ao ver o caça-níqueis. Os jogadores compulsivos, eles sentiam um prazer intenso com a vitória. E mais chocante do que isso, eles sentiam quase o mesmo prazer intenso com a quase vitória. Para eles, perder por pouco parecia que era ganhar. Olha a viagem que eles estavam, né? Agora, os jogadores não patológicos, eles reagiam de outro modo. A quase vitória não acionava alegria neles, acionava cautela, porque eles perderam. Quase ganhar é perder, e eles tinham essa consciência. Então, o cérebro deles dizia, é melhor parar. Então, a gente tinha a mesma realidade para dois tipos de pessoas, processada por cérebros diferentes. E é sobre isso que a pesquisa vem falar, né? Os cassinos sabem que é assim que acontece no cérebro dos viciados em jogo. E é por isso que os caça-níqueis mais modernos, eles são programados para gerar quase vitórias constantemente. Só que a gente tem que lembrar que quase vitória é derrota, né? Então, 1 em cada 2 bilhetes de raspadinha, o livro até fala, ele é feito para parecer que você quase ganhou.
quase ganhar é perder, né? Tanto que tem um consultor de loteria, né, que não quer se identificar, garantindo seu anonimato, ele dá um depoimento, ele fala, é como jogar gasolina na fogueira. Olha, sobe aquele fogo, né? As áreas cerebrais que foram ativadas nesse processo, que são os gânglios basais e o tronco cerebral, que a gente já viu sobre eles nos primeiros capítulos, são as mesmas áreas onde moram os hábitos, né? E aqui é que vem uma pergunta que eu acho que fecha essa parte do capítulo como se fosse um soco, mas um soco de ética em você. Um soco na boca do estômago de ética, né? Quando ele fala dos medicamentos, dos pacientes que têm Parkinson, né? Então, assim, se os medicamentos, eles podem retirar o controle de alguém e com isso eles isentam a pessoa de culpa porque ela agiu sob efeito de drogas. Mas ela não queria ficar drogada, ela queria tomar um remédio e sarar, né? Por que hábitos que estão tão profundamente arraigados não recebem o mesmo tratamento? Por que um paciente com Parkinson que desenvolve essa compulsão, ele não é culpado, mas uma jogadora compulsiva é culpada? Por que ela é responsabilizada, né? E aí o livro, para responder isso, ele não traz nenhum tipo de conforto, não é uma leitura confortável, né? Mas ele traz pra gente o quê? Responsabilidade lúcida. É isso que o livro está oferecendo pra gente. Por isso que eu falei que é um soco ético, né? A Andy, em momento algum que ela estava jogando, ela estava inconsciente. Em momento nenhum. Em momento nenhum, igual aquele senhor que matou a esposa e tinha terror noturno, ou esses pacientes que tomam um remédio para Parkinson e ficam drogados, né? A Andy não estava inconsciente jogando, mas a sua capacidade de escolha estava progressivamente sendo corroída pelo hábito, somado com o ambiente e o estímulo constante. O hábito do jogo no cassino e o cassino sempre oferecendo para ela, vem jogar que você vai ganhar isso, isso, isso e isso, né? Então, eu falei isso tudo porque eu quero chegar nesse ponto agora com vocês. O que é o ponto que para mim é o ponto final desse texto, dessa parte? Os hábitos, eles não eliminam a sua responsabilidade. Você pode ter maus hábitos, você continua sendo responsável por eles. Eles não vão te isentar de culpa. Mas esses mesmos hábitos, o que eles vão fazer? Não tiram sua responsabilidade, mas reduzem drasticamente o seu espaço de escolha. Você fica se sentindo sem escolha ou com muito pouca escolha. Mas você não consegue passar a responsabilidade disso para o hábito. A responsabilidade continua sendo sua. Então quem sai perdendo é você. Agora, se esses hábitos forem enfrentados cedo, aí sim, aí a chance de escolha ela cresce muito. Ok? Vamos refletir comigo agora. Eu vou fazer umas perguntinhas e a gente vai refletindo. Em quais áreas da sua vidinha você ainda diz, eu paro quando eu quiser? Ah, essa daí eu quero ver quem me responde. Eu paro de jogar tigrinho quando eu quiser. Eu paro de jogar joguinho quando eu quiser. Tá lá 2 horas da manhã jogando. Não, você não para quando você quiser. Né? Em quais ambientes você frequenta, sabendo que esses ambientes ativam os seus piores hábitos? É o bar com aqueles amigos? Você sabe que se você for, você vai beber a madrugada inteira. E você prometeu em casa que você não ia fazer mais isso. Quais ambientes são esses? Que você frequenta, mas você sabe que esses ambientes vão ativar o que há de pior nos seus hábitos. Outra perguntinha. Onde que você confunde prazer imediato com alívio emocional? Porque são coisas diferentes. Você que está fundindo as duas coisas numa só. Prazer imediato é aquilo ali, ó. Pum, bateu, momentâneo, acabou. 5 segundos. Alívio emocional pode vir de várias formas. E ele pode não ser tão momentâneo assim.
O alívio emocional, ele não necessariamente vem de um prazer imediato, né? Em que ocasião da sua vida, em que evento da sua vida que você confunde essas duas coisas? Ah, briguei com alguém da minha família, vou beber. Né? Prazer imediato, alívio emocional. E uma pergunta que é bastante honesta para mim. Você tá esperando perder mais o quê para você decidir mudar sua vida? Perder tudo, igual a Andy Beckman? Porque às vezes você que tá aí me ouvindo já perdeu quase tudo. Falta bem pouco para ser tudo, né? Você tá esperando o quê? O tudo? O perder tudo? Para decidir mudar? Por que eu tô perguntando isso? Porque o livre-arbítrio, ele não desaparece da nossa vida assim, ó, de uma vez, por um passe de mágica. Não. Ele vai sendo entregue aos poucos. Nós mesmos vamos abrindo mão. Aos poucos. Ok? No meu livro Mente de Ouro, eu te ensino exatamente como que você interrompe esse processo antes de chegar naquele ponto de não ter retorno. O ponto do não retorno que a gente chama, né? No livro Mente de Ouro, você aprende a reconhecer os gatilhos emocionais que te acionam, né? O loop do hábito, a construir rotinas que vão te proteger, a fortalecer suas decisões, a sair desse piloto automático antes que ele decida definitivamente tudo por você, ok? E eu ainda trago de brinde um bônus que eu chamo de Cofre Dourado da Prosperidade, que tem exercícios práticos simples, diários, para você conseguir resultados de transformação de vida através dele, tá? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E vou me sentir extremamente lisonjeada se você acessar, tá? Agora, essa pergunta que eu vou fazer, eu desejo que sim, você responda ela para mim aqui nos comentários. As outras também você pode responder, né? Se encha de honestidade e coragem e responda. Agora, essa daqui, olha, qual ambiente, qual estímulo ou qual emoção você sabe que enfraquece a sua capacidade de escolha? Ou seja, eu tô falando dos gatilhos. Qual gatilho você sabe que quando ele é acionado, ele enfraquece demais a sua capacidade de escolha? É o famoso, a isso aqui eu não resisto. E aí, a partir de então, você já sabe o final da história. Entra no ciclo do loop do hábito e não termina bem, né? Mas isso é bom para você refletir, raciocinar e escrever. Na hora que você escrever a resposta, às vezes você vai se dar conta de que você nem sabia que esse era seu gatilho. E só ao responder a minha pergunta, você o identificou. Isso vai fazer toda a diferença para você, tá? Bom, já sabe, você tá no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui a gente não culpa o cérebro de nada, tá? Aqui a gente aprende a governar o cérebro. É diferente. A Andy Beckman, ela não perdeu tudo numa noite, certo? Né? Ela perdeu aos poucos. Foram anos jogando. Cada vez que ela terceirizou o poder de escolher para acionar um hábito automático, ela foi perdendo. Aos poucos. Livre-arbítrio, gente, não some de repente. Ele enfraquece quando ele não é exercitado. E aí ele mingua até sumir. Bingo? Segundo bingo do dia, ok? Aqui no Clube da Mente de Ouro, eu te ensino a fortalecer suas decisões. Você aprende a fortalecer suas decisões antes que os seus maus hábitos decidam por você, ok? Porque você já sabe que o resultado que você ainda não tem está com certeza atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu tô aqui, porque eu tô lendo essa página para você, eu tô lendo essa página com você, eu tô lendo essa página por você.
Então já te peço para você se inscrever no Clube da Mente de Ouro, vir comigo, continua comigo, porque o próximo texto ele vai fechar definitivamente o pacto entre hábitos, consciência e identidade, formação de identidade, ok? Um beijo no coração de vocês.